Bom dia na paz do Senhor, amados irmãos. Meus irmãos, hoje chegamos no último domingo do mês de setembro. Como o pastor Nestor bem lembrou, é o encerramento da nossa escola bíblica dominical do terceiro trimestre. Nesse terceiro trimestre, então, foi abordado o espírito da Babilônia, o espírito do anticristo, que tenta corromper, perverter, sabotar a obra de Deus. Por isso é importante que nós cristãos tenhamos capacidade de identificar os problemas, as ameaças desse espírito do mundo e combatê-lo com a palavra de Deus, assim como o Senhor Jesus derrotou Satanás com a palavra de Deus. Nós também temos que estar qualificados, preparados para combater. A lição, então, de número 13, ela tem como texto áureo Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 23, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, traduzido, é Deus conosco. Isso é uma citação do profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14. Ele faz essa citação exatamente igual a que o Evangelho de Mateus cita. E a verdade prática diz que na dispensação da graça, a igreja deve refletir os valores do reino de Deus no mundo. Então, se ele falou dispensação, ele está pensando no sistema teológico chamado dispensacionalismo, que foi muito divulgado através da Bíblia de estudo de Scofield. Essa Bíblia tem essa estrutura dispensacionalista. Ela fala então sobre a dispensação da inocência, quando Adão e Eva estão ainda no jardim, antes do pecado. Seria a primeira dispensação da inocência. A segunda dispensação da consciência. Após pecar, o homem adquire consciência. Aí a terceira dispensação, como a dispensação do governo humano, quando Nimrod e outros tentam governar a humanidade, centralizando esse governo lá na cidade de Sinar, Babilônia, né? Aliás, o assunto desse trimestre, permeou essa ideia simbólica do espírito da Babilônia, que quer dominar a humanidade, que quer transformar a humanidade em uma espécie de bloco homogêneo e tentar governá-la com um governo centralizado, político, religioso, etc., que é o que o anticristo proporá para a humanidade após o arrebatamento da igreja. A quarta dispensação se pensa como a dos patriarcas, quando Deus chama Abraão, a Isaac e Jacó, e ela termina com a lei de Moisés, entrando para a quinta dispensação, que seria a dispensação da lei, a dispensação mosaica, que se encerra com o sacrifício expiatório de Jesus, dando início à dispensação da graça, que ele está falando agora. Mas quando o Senhor Jesus implantar o reino milenal, conforme Apocalipse capítulo 20, inicia a dispensação milenar, o ano sabático, a sétima dispensação. Então nós estaríamos na sexta dispensação, a dispensação da graça. Ele fala na dispensação da graça, a igreja deve refletir os valores do reino de Deus no mundo. Vamos ler agora a leitura bíblica em classe proposta por essa lição de número 13, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículos 21 a 23,
e na carta, na epístola do apóstolo Paulo aos irmãos da Galácia, Gálatas capítulo 4, versículos 3 ao 7. Eu convido os irmãos que estão presentes para se colocarem de pé para a leitura então do texto sagrado, primeiramente Mateus capítulo 1, versículo 21, a partir dele, que de alguma maneira já dá o contexto do nosso texto áureo. Todos juntos, vamos ler alto, você que está na sua casa, nos acompanha também. Ele inicia dizendo: e ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, traduzido é Deus conosco. Agora Gálatas, capítulo 4, versículos 3 ao 7. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E, porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais servos, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Amém. Graças a Deus. Oremos. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, no nome do Senhor Jesus, te adoramos pelo privilégio que temos de estudar a tua divina palavra. Senhor, abençoa cada irmão, cada irmã, cada pessoa que nos acompanha nesse momento, que irá acolher o ensinamento da tua palavra, a 13ª lição da nossa escola bíblica dominical. Que a tua boa mão esteja sobre nós. Abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, que possamos acolher a tua palavra com alegria. Assim nós te pedimos com fé, com ações de graças, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Por gentileza, podeis sentar, meus irmãos. Vamos pensar um pouquinho sobre o versículo de Mateus, capítulo 1, versículo 23. O profeta que ele se refere é o profeta Isaías. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado de Emanuel. Emanuel, traduzido é Deus conosco. Bom, o nosso texto áureo então, dessa última lição, a lição de número 13, está no Evangelho de Mateus 1:23, mas na verdade é uma citação do profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14. O que diz lá no capítulo 7 do profeta Isaías, versículo 14? Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal: eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Essa é uma citação da Septuaginta. Septuaginta é a primeira tradução da língua hebraica para uma outra língua, e a língua grega. Quem fez essa tradução e qual ano que foi? Essa tradução foi feita, ou essa versão para o grego, foi feita 200 anos aproximadamente antes do nascimento de Jesus. Então Jesus não tinha nascido ainda,
quando, segundo a tradição, o rei Ptolomeu Filadelfos do Egito, que governava a cidade de Alexandria, onde estava a grande biblioteca do mundo antigo, tinha todo tipo de obras, exceto o livro sagrado dos hebreus. Então, ele faz um convite para que os hebreus ou judeus traduzissem a Bíblia hebraica para a língua grega. E, segundo a tradição, 72 sábios judeus traduziram o Antigo Testamento do hebraico para a língua grega em 70 dias. Daí o nome dessa tradução, ou versão. Tradução ou versão dos 70. Septuaginta é o nome dela. Muito bem. Por que foi importante essa tradução? Embora havia uma discussão, será que pode traduzir a palavra de Deus para outra língua? Então havia todo um conflito entre esses sábios. Chegaram à conclusão, vamos traduzir juntamente com livros da cultura hebraica. E traduziram então os 39 livros canônicos, mais 14 livros não canônicos, ou seja, o que ficou conhecido hoje como livros apócrifos, ou não inspirados por Deus. A Igreja Católica resolveu manteve os 14, mas quando após a Reforma Protestante, como os protestantes atacavam muito o catolicismo, dizendo que a Bíblia Católica tinha 14 livros apócrifos, então na cidade de Trento foi feito um concílio pós-reforma, e a Igreja Católica eliminou 7 dos livros apócrifos e manteve 7 livros apócrifos. Para não ficar mal, ela apelidou ou denominou os 7 livros a mais como livros deuterocanônicos, ou seja, livros de segunda inspiração ou de segunda mão, mas na verdade não tem inspiração nenhuma, porque esses livros têm erros geográficos, históricos, portanto não são inspirados por Deus. Eu vou te dar só um exemplo. Na Bíblia católica tem 2 livros apócrifos finais, chamados de 1º e 2º Macabeus. Se você ler o encerramento do livro Macabeus, é assombroso, porque o Nicanor, que está fazendo o relato, diz: se eu não conseguir expressar adequadamente todo esse escrito, vocês me perdoam, porque eu tentei dar o melhor de mim. Você acha que um livro desse é inspirado por Deus, irmão? Tem a dó, né? Ele está se justificando se tem qualquer... E tem mesmo, tem muito erro. Por isso que ele tem que pedir perdão mesmo. Mas não é o caso dos livros inspirados por Deus, que não tem esse expediente. Então, a Septuaginta, ela traduziu os 39 livros canônicos e mais 14 não canônicos. Mas como a maioria das pessoas não conhecia a língua hebraica, nem os judeus que estavam na diáspora conhecia a língua hebraica, mas então eles nasceram num ambiente helênico, grego. Então os judeus, antes de Cristo, que estavam na diáspora, espalhado em todo, na época, os reinos macedônicos, né? O que eles fizeram? Passaram a usar a Septuaginta como base, porque nem conhecia mais a língua hebraica, morava em outro mundo, em outros países. Então, como o helenismo jogou a língua grega como a língua comercial, a língua estatal, a língua diplomática, então a maior parte das pessoas tinham acesso à Bíblia através da tradução dos 70, da Septuaginta. Muito bem. Então, quando Jesus nasceu, a língua que era falada no mundo era a língua grega. E claro que as pessoas tinham acesso, então, à versão da Septuaginta. Lembrando que, quando a Septuaginta foi traduzida, 200 anos antes de Jesus, quando que os judeus começaram a dizer que esse versículo não queria dizer que o Messias nasceria de uma virgem? Só depois do ano 100 depois de Cristo, em um concílio de Gemina, na cidade hoje de Avene,
é o nome da cidade. Nesse concílio de Amina, os judeus redesenharam o judaísmo, porque o templo havia sido destruído, e lá é que se faziam os sacrifícios. Então, para dar continuidade ao judaísmo, no concílio de Avni, eles deram novas instruções para os judeus. Não podia mais sacrificar animais, por exemplo, porque o templo estava destruído. Então, substituiu isso por orações, por boas obras, e também tentaram separar o que é judaísmo e o que era esse grupo de judeus apelidados de Natizarim, ou seja, nazarenos, porque esses nazarenos eram judeus, a igreja era judaica ainda, e eles então estavam na sinagoga, e os judeus queriam separar isso. Para poder separar isso, eles acrescentaram uma maldição na hora da oração, amaldiçoando os cristãos, e também resolveram reinterpretar Isaías 7,14. Aí começaram a dizer, não, mas no hebraico não fala uma virgem, fala apenas uma donzela. Não fala que é um sinal, é apenas um acontecimento. Não, Emanuel não significa Deus conosco, é apenas um nome. Então é daí que a apologética judaica surge, porque ela estava tendo problema em relação ao cristianismo, que estava usando a citação de Isaías para dizer que se referia a Jesus. Mas não foi só esse versículo que eles têm que ressignificar. Em outras palavras, até o nascimento de Jesus, era isso mesmo, ninguém questionava. Depois, para se defender, então começa uma apologética tentando reinterpretar os versículos da Bíblia. Outro caso muito flagrante é Isaías 53, o servo sofredor. Você lê ali, parece que o profeta Isaías está aos pés da cruz, vendo o sofrimento de Jesus. E os judeus vão ter que dar uma nova resposta. Aí eles falam que o servo sofredor não tem nada a ver com o Messias, é o Estado de Israel, é o povo de Israel. Eu nunca fiquei sabendo que o povo de Israel morreu na cruz, levou sobre si os nossos pecados, ou que tem sofrido todas as nossas iniquidades, como se fosse um povo que redimiria os gentios. Quer dizer, não tem o menor sentido essa interpretação, mas uma necessidade da apologética judaica se defender do cristianismo, porque estava vendo muitos judeus se convertendo ao cristianismo. Qual é o segundo momento de mudança do judaísmo para se defender, para continuar sendo uma religião? Com o advento do Islã no século VII. Ela também teve que se mudar em algumas coisas para também não ser absorvida pelo Islã. Então é uma religião que passou por traumas. Mas como Deus tem um plano ainda na vida deles, nós não estamos de maneira alguma depreciando sua religião, sua cultura. Só estou dizendo que existem elementos históricos para que mude a interpretação de determinados versículos da Bíblia. O certo é que os rabinos, os mestres judeus da época de 200 a.C., ou do segundo século a.C., interpretaram Isaías, capítulo 7, versículo 14, como sendo um apontamento para o nascimento virginal do Messias. Eles fizeram, como nós sabemos disso? Porque eles pegaram a palavra hebraica alma, que significa donzela ou jovenzinha, e traduziram para partenos, que é a palavra grega para virgem. Por isso que está aí na nossa Bíblia, a virgem conceberá. Em outras palavras, eles entenderam muito bem que Isaías 7,14 estava se referindo a uma virgem, embora uma donzela 2.500 anos atrás é uma virgem, é sinônimo. Aí os judeus falam, não, mas a palavra virgem na Bíblia, na língua hebraica, é bitulá. Bitulá. Quando que eu uso bitulá? Quando uma pessoa já é mais idosa, e eu quero confirmar que ela é virgem. Então aí eu tenho que falar bitulá. Ou quando se trata de uma mulher estrangeira, eu preciso dizer que ela é pura, que ela é casta. Então eu uso a palavra bitulá, no caso de Rebeca. Como Rebeca vem da Mesopotâmia, então se usa a palavra bitulá especificamente, mas ela é estrangeira. Ou quando a pessoa é muito idosa. Agora, no nosso caso aqui,
ele está dizendo, e pelo menos até o ano 100 a.C., nos 300 anos da tradução da Septuaginta, do hebraico para o grego, era comum a interpretação que o Senhor daria um sinal. Que sinal seria esse? Uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Olha que interessante, Isaías fala de outros nomes também do Messias. Porque ele fala que o menino, nos nasceu um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e o seu nome será, um dos nomes, Deus Forte. Olha o nome que se dá para o menino, Pai da Eternidade. Mas que nome é esse? Só pode ser Deus, a natureza divina, mas fala também do príncipe da paz, né? E nesse caso ele fala Emanuel. Claro que João vai entender perfeitamente e vai explicar o que é Emanuel, o que significa Deus conosco. João 1,14. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Emanuel, Deus conosco. Então essa é uma profecia que aponta para o Messias, embora hoje a apologética judaica tenta desconstruir essa profecia, mas não é só a apologética judaica não, porque eu já vi um vídeo feito por atores de televisão que fazem uma apologia ao aborto, defende o aborto, e lá uma das atrizes fala, o pessoal defende aí muita concepção. Para começar, Maria não era nem virgem quando concebeu Jesus, porque no hebraico não é virgem, é uma pessoa, tadinha, que não tem conhecimento, né? Agora, para falar o que ela está falando, é feio, né? A pessoa tinha que, pelo menos, estudar um pouquinho, né? Porque não pode falar o que as pessoas... Não é assim. Você tem que levar em consideração a história, a temporalidade, o que eu fiz aqui com vocês, tá? Tem que conhecer o contexto histórico. Não pode ir falando, falaram, não é assim. E naquele vídeo, para defender o aborto, ela vai dizer então que Maria não era nem virgem, porque a palavra hebraica não é virgem. Quer dizer, nem sabe do que está falando. Irmão, a palavra que aparece no hebraico é alma. Hoje os judeus traduzem como donzela, jovem, uma moça, uma jovem moça. Mas os judeus da época entenderam que se tratava, que era sinônimo de virgem, porque traduziram para o grego partenos, que é virgem. E claro que uma jovem donzela só pode ser virgem. Por quê? Porque essa é a ideia de uma pessoa nova, significa que ela não teve experiências sexuais. Bom, o importante é nós sabermos que a doutrina de que Jesus nasceu por obra e graça do Espírito Santo e da Virgem Maria não se assenta apenas na profecia de Isaías capítulo 7, versículo 14, mas, por exemplo, o evangelista Lucas, no capítulo 1, se você ler aí na sua Bíblia, Lucas capítulo 1, ele vai falar como é que se deu o anúncio do nascimento de Jesus. A partir do versículo 26, no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José. Então, Lucas, que é um médico, que já vai dar os elementos mais específicos da historicidade, ele vai também dizer que, e ele nem vai citar a profecia de Isaías, quem cita a profecia de Isaías é Mateus, por isso que nós estamos falando então do nosso textuário. Então a interpretação da profecia pelo autor do Evangelho é o nascimento virginal do Senhor Jesus, porque o que nela será gerado é do Espírito Santo. Olha que interessante, embora o catolicismo defenda o nascimento imaculado de Maria, isso é um dogma já do século XIX para o século XX, o Papa Leão, do século V, fez um documento oficial do catolicismo, chamado Tomo de Leão, e nesse documento está escrito que Jesus nasceu de Maria, e de Maria ele tomou a natureza humana, não a mácula do pecado.
Significa que, até o século VI, a Igreja Católica não acreditava que Maria nasceu de maneira imaculada. Isso é uma invenção ou um acréscimo posterior, porque pelo menos até o século V, está lá um documento oficial do catolicismo, onde o Tomo de Leão chama, e o Papa Leão declara que Jesus tomou da mãe a natureza humana, não a mácula do pecado, porque o nascimento de Jesus foi obra do Espírito Santo, não foi da vontade dos seres humanos, como nós fomos concebidos. Por isso que nós herdamos o pecado original dos nossos pais, porque a nossa concepção é uma concepção natural, diferente de Jesus, que foi uma concepção extraordinária, não ordinária, no sentido comum. Mateus 1,18 declara: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Graças a Deus. Então, a história do nascimento virginal foi parte natural da vida e da grandeza que foi a vida terrena de Jesus, o Cristo, o Messias. E os primeiros crentes judeus, porque eram judeus os primeiros crentes, compreenderam a referência profética dessa maneira, ao ponto de Mateus ter citado o profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14, porque eles entendiam assim, porque eles interpretavam assim, pelo menos até o primeiro século, quando nasce então uma apologética judaica anticristã. A primeira tradução da Bíblia hebraica para o grego foi então a Septuaginta do segundo século antes de Cristo. E essa tradução grega do profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14, traduziu a palavra hebraica alma para o grego partenos, virgem. Então a palavra grega partenos, aqui tirada da Septuaginta, em Isaías 7,14, normalmente quer dizer virgem, embora pareça certo que o termo hebraico usualmente signifique mulher jovem, que naturalmente é uma virgem, uma donzela, tal como a palavra portuguesa moça, pelo menos até a década de 50, vamos ser generosos, a palavra moça era sinônimo de virgem, realmente só significa jovem sem qualquer referências ou experiências sexuais, assim também, obviamente, um contexto de 2.500 anos atrás, uma donzela só pode ser sinônimo de virgem. Então, a citação de Mateus interpreta o sentido da palavra hebraica, referindo-se então a Maria, a mãe do Senhor, e falando sobre o nascimento virginal. Então, não ensinamos, obviamente, o nascimento virginal baseado apenas em uma palavra isolada. Não, existem textos no Evangelho de Mateus e de Lucas que definem essa doutrina, como nós já lemos. Já lemos isso aí, então não vamos repetir. Então o Evangelho de Lucas, ele não cita o profeta Isaías, mas fala sobre o mesmo assunto. Então a palavra virgem, no Novo Testamento, vem do grego partenos, como substantivo. E significa donzela, virgem, e como adjetivo, pureza, castidade. Esta palavra nem sempre significa virgem, mas este é o uso mais comum. Em outras palavras, a regra significa virgem, a exceção. Só que nós não trabalhamos em cima da exceção, irmão? Então, normalmente é essa a ideia. Mas há outras citações que aparece a palavra partenos, também indicando para a virgem, em outros textos do Novo Testamento. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 7, ela aparece várias vezes para se referir a jovens, a donzelas, a moças que são virgens, mas também pode se referir a homem. Por exemplo, Apocalipse 14, 4, onde a palavra é usada para os homens que não
tiveram relacionamentos sexuais com mulheres. São os 144 mil. Então, ali se refere virgem, mas para homem. Então, o termo é mais comum quando se refere à virgem e menos comum quando não se refere à virgem. Muito bem, essa discussão só foi levantada por quê? Uma tentativa dos judeus e dos abortistas de sabotarem a doutrina do nascimento virginal de Jesus. Mas nós estamos seguros que essa é uma palavra profética proferida 200 anos, ou pelo menos no século II, antes do nascimento do Senhor Jesus, mas que é uma palavra profética sobre o nascimento virginal do Senhor. Feito então essa explicação ou exposição do nosso textuário, vamos para a lição. Na lição, a Bíblia revela que haverá um reino futuro, porém, a presente dispensação da graça está falando, então, de um reino espiritual, né? E não aquele reino material do milênio especificamente. Nessa lição, é o encerramento do trimestre e vamos ver o reino de Deus no mundo em contraste com os valores ou os pseudos valores do mundo. Nessa oportunidade, então, nós vamos abordar rapidamente a natureza da igreja, o nosso relacionamento com Cristo e as armas que impedem a mundanização da igreja. Assim, o propósito é lembrar como Deus age, como Deus opera através da igreja, por meio, então, de nós, cristãos. Então, o reino de Deus no mundo. O primeiro tópico, então, a encarnação de Cristo. Mateus assevera que a profecia messiânica se cumpriu com o nascimento do Senhor Jesus. Tudo isso ele pega, então, da estrutura do Antigo Testamento. Esse evento se deu pela concepção do Senhor Jesus, por obra e graça do Espírito Santo e da Virgem Maria. Isso é uma doutrina bíblica. Eu lembro, um aluninho meu, há anos atrás, eu estava dando Cristologia, e eu resolvi, então, falar sobre esse tema. O tema era João, capítulo 1, versículo 14. E a hora que eu estava falando, terminou a aula, quando eu fui sair, esse aluno me abordou e disse assim: sabe, professor Alberto, eu não estou nem aí se Jesus nasceu de uma virgem ou não. O importante é que Jesus nasceu. Eu falei, para aí, você está errado. Porque se Jesus não nasceu de uma virgem, então ele veio com a mácula do pecado. Aí ele está dentro do nosso caso. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Aí ele entendeu a diferença. Então Jesus, a concepção dele é diferente da minha e da sua. Nós herdamos o pecado original. Como disse o Papa Leão no século V, no tomo de Leão, Jesus herdou da mãe a natureza humana, não a mácula do pecado. Então, é por isso que o sangue de Jesus tem poder e o de Maria não tem. Ah, mas Jesus não se alimentou do cordão umbilical de Maria? Sim. Mas o sangue de Jesus tem poder e o dela não. Por quê? Porque ela nasceu pela vontade dos seus pais. Portanto, traz a mácula do pecado. Olha o cântico dela. No cântico de Maria, ela diz assim: a minha alma se alegra em Deus, o meu Salvador. Quem é que precisa de Salvador? Pecadores, irmão. Tá? Então, a diferença é que, como foi o Espírito Santo que fecundou, então o sangue de Jesus tem poder e o de Maria não tem poder. Porque eu já vi pessoas de fé católica dizendo que o sangue de Maria tinha poder, porque é o mesmo sangue que alimentou, através do cordão umbilical, Jesus. Então, o sangue de Jesus é o mesmo sangue de Maria, então tem o mesmo poder. Não tem, por causa da concepção. Quanto Maria foi concebida pela vontade de seus pais, Jesus, por obra e graça do Espírito Santo. Glória a Deus. Então, ele foi chamado
Filho do Altíssimo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Verbo Deus, carne, homem. Outro cuidado que nós temos que ter. Eu também já vi pessoas, mas é simplicidade, né? Não é nem, eu acho que nem sei se a gente pode dizer que é uma heresia de tanta simplicidade. O irmãozinho querendo explicar o Verbo se fez carne, e ele cometeu um erro aqui na matemática dele. Ele disse, portanto, Jesus é 50% Deus, 50% homem, então 100% Jesus. Que fraqueza, hein? Jesus é 100% homem, 100% Deus. Ele tem duas naturezas. Ele é o verdadeiro homem e é o verdadeiro Deus. Não tem essa de 50% não, irmãozinho. É 100%. Jesus é o verdadeiro homem e é o verdadeiro Deus. São duas naturezas. A natureza humana que ele herdou da carne, e nesse caso de Maria, não a mácula, mas a natureza humana, e ele é o Verbo, Deus. Deus se fez carne. Portanto, 100% Deus, 100% homem. É o Emanuel, Deus conosco. Assim, no tempo determinado, como diz Gálatas 4:4, vindo à plenitude dos tempos, que é o mistério de Deus. Eu sou da área de história, e já pensei muito sobre essa ideia de plenitude, porque na época que Jesus nasceu, era o Império Romano que governava, mas havia outros impérios no mundo. Por exemplo, havia o Império do Meio, do Centro, que é a China, muito mais sofisticado do que o Império Romano. Havia o Império Indiano, os hindus. Havia impérios aqui também entre os nativos, tanto da África como na América. Mas, na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho no Império Romano. Agora, esse é um assunto que, como historiador, eu vou ter que consultar Deus na eternidade. Por que a plenitude dos tempos foi lá naquele local? São coisas de Deus, irmãos. É o que Paulo fala em Romanos 11, no final da sua explicação sobre a eleição do povo judeu, ele fecha dizendo, quem entendeu a mente de Deus? Eu, com a minha mente imaculada pelo pecado, você acha mesmo que eu vou entender tudo o que está na sabedoria de Deus? Não dá, irmão. Então, assim, no tempo determinado, Cristo se fez homem, de modo que ele participou da nossa natureza para expiar os nossos pecados. E a mensagem do reino? Após a tentação no deserto, o Senhor deu início ao seu ministério. Mateus 4,17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então aqui fica claro que a mensagem do reino de Deus contém o apelo do arrependimento. Hoje, irmão, tem pessoas que querem ter os privilégios de quem é membro do corpo de Cristo, mas não quer se arrepender, irmão. Quer ter uma vida toda atrapalhada e quer ter os mesmos privilégios. Quer se batizar, quer participar da Santa Ceia, quer ter todas as bênçãos de Deus, mas não quer se arrepender. Não dá, irmãozinho, não funciona assim. A mensagem inicia com o arrependimento. Aliás, eu fico encantado com a prédica de João Batista. Porque quando João Batista começa a pregar no deserto da Judéia, nós já temos 400 anos de silêncio profético. Desde o profeta Malaquias até a prédica de João Batista, são 400 anos que você não vê mais Deus levantando profetas, como dos Antigo Testamento. Aí aparece João Batista. Sabe o que João Batista vai dizer? Arrependei-vos. Olha que coisa. Então, não foi recebe a chave. Não foi isso, viu, irmão? Recebe a chave da sua casa. Recebe-a. Não, arrependei-vos. A humanidade tem que entender isso, irmão. Tem que se arrepender, tem que nascer de novo. É isso que Jesus falou. Nós temos que pregar a mensagem do reino. E a mensagem do reino inicia com arrependimento. O que é arrependimento? Para das maldades que você anda fazendo.
Para da prática do pecado, reconheça e volte para Deus, com humildade, com o perdão do pecado, porque isso é mais importante. Então não dá para querer servir a Deus de qualquer maneira, sem arrependimento. Não dá, isso é invencionice humana. O termo grego para arrependimento é metanoia, mudança de mente, abrange o abandono do pecado e voltar-se para o seu Criador, o seu Senhor, o seu Deus, graças a Deus. Então compreende uma nova atitude espiritual e também moral, bem como uma nova conduta. É o que Paulo diz em 2 Coríntios 5, né? Quem agora está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. É novidade de vida, novo nascimento. Jesus disse para Nicodemos, um príncipe, pensa num homem bom, é Nicodemos. Pensa num homem estudioso, Nicodemos. Pensa num homem piedoso, Nicodemos. O que Jesus falou para ele? Você precisa nascer de novo. Então é a ideia do arrependimento. Somente o arrependimento e a fé na obra expiatória do Calvário é que pode restaurar o pecador diante de Deus. Por isso, irmão, que a gente fica pensando, né? Não tinha outro jeito? Não tinha, irmão. Porque senão Moisés tinha resolvido o problema. O homem falava face a face com Deus. Não tinha, irmão. Senão o profeta Isaías teria resolvido o nosso problema. Não tinha, irmão. Senão João Batista tinha resolvido, ele também batizava. Não, precisou Jesus morrer na cruz do Calvário para lavar a sua alma no sangue dele, para você ter salvação eterna. Não tem outra maneira. Você acha mesmo que Deus ia mandar o seu único filho? Se não fosse para uma grande salvação, ele não mandaria. Ele enviou muito profeta. Aliás, tem gente que acha que Deus enviando o profeta mensageiro resolve o problema. Não resolve. Tem que aceitar Jesus, tem que ser perdoado, tem que nascer de novo, tem que se arrepender pelos méritos expiatórios, pela obra do Senhor Jesus no Calvário. Por conseguinte, o papel da igreja é proclamar essa mensagem para toda a humanidade. Aliás, é o tema do próximo trimestre, não é? Ide por todo mundo. Então, os valores do reino, que valores seriam esses? No Sermão do Monte, Cristo revela a ética, a moral do reino. Se Deus permitir, em novembro, eu vou ter a oportunidade de ir com a irmã Elza, com o Marquinhos, com o filho dele, o neto, aqui da igreja sede, acho que são esses três. Nós vamos nesse monte aí, viu, irmã Elza? Nós vamos nesse monte. Nós vamos ler o sermão do monte, no monte que Jesus falou o sermão dele. Lá em Israel, a senhora vai ver de fundo o mar da Galileia. Muito lindo. E ali, nesse sermão, o Senhor Jesus fala de algo muito relevante. Ele fala que é necessário você ter domínio próprio. Então, o controle da ira. Tem gente, irmão, fica nervoso, faz cada bobagem. Não, ora para Deus te dar o domínio próprio. Isso é um fruto do Espírito. Não fala o que vem na sua cabeça, irmão. Não, comigo é assim mesmo. Eu não levo desaforo na casa. Por isso que vive tendo depressão e dando cabeçada. Tem que levar. Entra no seu quarto e coloca todo aquele desaforo nos pés de Jesus. Ele vai lá, vem no círculo de oração, vem orar aqui terça-feira com as irmãs, chora aqui, você sai limpo disso. Você é curado. A oração cura você de depressão, irmão. Porque um dos elementos da depressão não é tudo, às vezes é uma predisposição genética, mas um dos elementos é o estresse violento que a gente sofre, acusações, traumas, tudo isso chega numa hora, tem um gatilho, a pessoa fica nessa situação. Mas se você tiver a oportunidade de vir orar, abrir o seu coração, conta para Jesus onde está o seu trauma, a sua dor, os seus medos. O sangue de Jesus vai lavando o seu espírito, o sangue de Jesus vai lavando a sua alma. Pede para o Senhor Jesus tirar do seu coração a mágoa, aquelas coisas que fazem mal para você, porque isso vai converter em doenças do corpo. A oração é fundamental para curar o seu estresse.
seus medos. Então ore mais, irmão, porque é necessário ter controle dessa ira. A Bíblia fala para a gente fugir da imoralidade, da impureza sexual. Nesse ensinamento, o Senhor Jesus fala do casamento, que é o primeiro altar. Ele fala da importância do relacionamento conjugal. Ele fala da questão da honestidade no falar. Ele chega a dizer sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Então ele vai falar sobre uma linguagem sã. Não revidar as ofensas, porque o mais natural do ser humano é a lei de Talião. Olho por olho e dente por dente. O que o líder da independência da Índia, Mahatma Gandhi, disse para os muçulmanos que falaram isso para ele. Disseram isso para ele: não, tem que ser olho por olho e dente por dente. Ele falou: é por isso que nós vamos criar uma nação de banguelos e cegos. Porque o homem é pecador, irmão. Então não basta você querer pagar, deu um tapa eu dou também. Comigo é assim, irmão, bateu, levou. Isso é a filosofia do mundo. A Bíblia nos ensina a não revidar as ofensas. É fácil? Não. Eu tenho essa experiência. Pessoa que fala uma coisa mentirosa a meu respeito. Não é fácil. Às vezes eu tenho toda a oportunidade de detonar a pessoa, mas eu prefiro dobrar o meu joelho e contar para Jesus: meu Deus, eu não vou me vingar. Eu não vou mover uma palha, porque eu acredito que o Senhor vai cuidar de mim. Eu creio que Deus vai entrar com providência. É assim que faz, irmão. Porque se você falar, você vai fazer só justiça. Deus não vai ter mais nada com isso. Aguente as consequências da sua revidação de ofensas. Então você escolhe o que você quer. Se você deixar para Deus, Deus vai cuidar. Ele fala sobre esmola, sobre oração, jejum, o partir do coração, a todas essas atitudes com o coração sincero. Porque Jesus observava as pessoas dando oferta no templo. Jesus estava vendo, vinha aqueles ricos, chegava lá, fazia aquela média, dava aquele dinheirama, mas não tinha nada no coração, era só fazendo média. Aí viu uma viúva. Viúva é o símbolo da exclusão social na antiguidade. É aquela pessoa que não tem ninguém. Certamente trabalhou e pegou tudo que ela tinha e foi lá e deu para Deus. Jesus elogiou a atitude dela. Hoje o mundo dizeria o seguinte: olha, onde você viu uma diarista ficar dando dinheiro para o pastor, que absurdo. Jesus elogiou a fé dela. A visão do reino é diferente da percepção do mundo. Olha só, vai lá uma mulher e joga um bálsamo na cabeça de Jesus, aquele cheiro extraordinário. Que o mundano fala? Onde se viu? Podia ter vendido esse perfume, olha que intenção bonita, e distribuir para os pobrezinhos. Mas no coração dele era ter proveito daquilo lá. Mas Jesus falou: não, essa mulher fez uma coisa maravilhosa, ela já me ungiu e todo mundo vai ficar sabendo do seu ato de amor. Então a visão de Jesus sempre é diferente da percepção humana. Por quê? Porque ele conhece o coração. Então essas pessoas que às vezes falam: não, por causa disso, será que é por causa disso mesmo? Será que é isso mesmo? É o que ele fala, né, irmão? Ou é o que ela fala. Ou não julgar os outros, que faz parte da natureza humana decaída. Sempre a gente olha, tem um olhar e julga. Ainda mais no modelo capitalista, que as pessoas valem pelo que elas aparecem ter. Às vezes nem tem, mas se aparece, então é o bambambam. Não é pelo que as pessoas são, mas é pelos que elas têm. E um alerta sobre os dois caminhos: o caminho largo, que conduz à condenação, e o caminho estreito, difícil, árido, mas que leva à salvação. Há uma advertência contra os falsos profetas, muitos falsos profetas, que deturpam a palavra, que pinçam a palavra, como Satanás fez em relação a Jesus no monte da tentação. Ele cita o Salmo 91 fora do contexto. Pula porque os seus anjos darão ordem ao teu respeito. Tem muitos falsos profetas utilizando versículos da Bíblia, mas fora do contexto. Não caia nessa, irmão. Leia todo o texto. Leia todo o texto bíblico para ver se permite aquela interpretação.
desconfie, seja como os irmãos bereanos, examina, consulta. Agora a pessoa fala uma coisa, você já acredita, só porque te agrada? Cuidado. A exortação para a prática desses valores. Então, ali no Sermão do Monte, estão uma série de doutrinas cristãs extremamente relevantes. Nesse sentido, o sermão nos chama para uma vida de perfeição, sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Ele nos convida a colocar as coisas de Deus em primeiro plano. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Assim, os filhos do reino devem expressar esses valores no seu cotidiano, que é a maior prova da nossa fé. É o nosso cotidiano. Não é assistir um discurso bonito, não é um sermão bonito, uma pregação bonita. Isso passa, mas é absorver esses elementos e colocá-lo na prática. Colocá-lo na prática no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. 2, as bênçãos de uma vida no reino. Graças a Deus. Irmão, a melhor coisa do mundo é você ser perdoado do seu pecado. Não tinha outra maneira, a não ser o sacrifício expiatório. Fizeram tanto ritual, tantas coisas. O próprio Davi chegou à conclusão, Deus não se agrada com sacrifícios. Porque se ele se agradasse, eu faria. Eu sou rei, ofereceria um monte de touros para ele. Não adianta, mas um coração sincero. A fé na obra do Calvário é que restaura. Os crentes em Gálatas, Paulo retrata então a nova posição desses crentes em Cristo. Gálatas 4:3, que nós lemos na leitura aqui bíblica de classe. Éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Isso quer dizer que antes do evangelho do reino, a percepção espiritual, tanto de judeu como de grego, dos gentios, era extremamente limitada. Os judeus tinham a visão legalista, e os gentios supersticiosa, no paganismo politeísta. Entretanto, no tempo assinalado por Deus, na plenitude desse tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, conforme Gênesis 3,15, a primeira profecia messiânica, né? Tu pisarás na cabeça, né? E ela nascerá, né, da mulher, descendência da mulher, tu picarás o seu calcanhar. A primeira profecia messiânica, Gênesis 3,15. Mas Jesus viria para remir a humanidade escrava. Desse modo, a morte expiatória do Senhor libertou-nos da maldição. Isso é motivo de alegria, irmão. É motivo de nós acordarmos dando graças a Deus por tão grande salvação, que é a remissão do pecado. Seus pecados foram apagados, foram perdoados pela sua fé no sacrifício do Senhor Jesus. Assim como pecadores, outrora nós éramos escravos, mas agora nós somos perdoados. Então nós somos a condição agora de filhos, co-herdeiros com Cristo. Olha as bênçãos que vêm do sacrifício expiatório de Jesus. Então, temos os nossos pecados perdoados, somos adotados, portanto, somos herdeiros. A adoção era algo muito comum no Império Romano. Até o imperador, às vezes, não tinha filho, ia morrer, adotava um outro general adulto, é adoção adulta, porque no Ocidente, a gente tem fala de adoção, a gente pensa em criança, mas a ideia da adoção não é criança apenas. Era muito comum o César, você já está idoso, vê que seus filhos não têm capacidade de reinar, adota um general dele, como filho, aí continua como se fosse da mesma família, é o herdeiro dele, mas na verdade aquele general não era nem filho dele, mas herda tudo. Então essa ideia da adoção era clara para os irmãos em Éfeso, por exemplo, em Colossenses, em outros. Talvez para nós é um pouco difícil, porque a gente pensa em adoção infantil. No outro tempo eram estranhos e inimigos, mas agora somos filhos de Deus. Deus concedeu a nós esse privilégio, filiação. Por isso mesmo que você ora Pai, você chama Deus de Pai. Graças a Deus, é o outro privilégio. Também herdeiros de Deus por Cristo, conforme Gálatas 4:7. Então, além dos seus pecados perdoados, olha a outra bênção do reino.
você é filho e cordeiro com Cristo. Na herança dada a Abraão, fomos aceitos, transformados para a glória do nome do Senhor. O propósito da remissão dos pecados, a filiação e a herança, não tem outro alvo senão o quê? Adorar a Deus. Nós fomos abençoados para adorar ao Senhor. Portanto, a igreja nunca terá glória em si mesma. Toda a glória é exclusivamente tributada a Deus. E esse é um dos pilares da reforma protestante. Só a Bíblia, só Jesus, só a fé, só a graça e a glória e a honra exclusiva a Deus. São os 5 solas, né, da reforma protestante. Assim, a igreja é o campo onde se exterioriza o reino de Deus no mundo. E terceiro, os males de uma vida no mundo. Os males, infelizmente, são muitos. O primeiro é a escravidão no pecado. Ser escravo. A Bíblia declara explicitamente: quem comete pecado, quem comete transgressão, é escravo do pecado. Isso significa que o ser humano é escravo daquilo que o controla. Pois o pecado torna-se o homem capaz de acolher a palavra profética. Por isso ele é um escravo. Eu vejo muitas pessoas falando: eu quero servir a Deus, mas daqui a pouco está no vício lá. É escravo, isso é escravidão. Ele até, em vez em quando, em momentos de lucidez, ele quer servir a Deus. Mas não adianta, ele é um escravo. Além disso, a soberba, o orgulho humano de reconhecer a sua condição, também impede. Satanás escraviza e cega o indivíduo, ao ponto de ele não perceber que ele é escravo daquilo. Ele acha que aquilo é liberdade. Não, eu quero ter liberdade de fumar droga. Viciado. Quero liberdade de ver as minhas aventuras, dominado por um pecado. E a pessoa acha que isso é liberdade. Por isso que muita gente não aceita Jesus. Porque ele quer viver uma vida toda atrapalhada, mas na verdade ele é escravo daquilo. Ele é subjugado pela carne. E isso vai desenvolver o quê? Para a pessoa manter aquela vida, tem que mentir para o cônjuge, tem que mentir para filho. Então é uma vida de desonestidade. Às vezes tira o alimento da casa para usar em coisas que não glorificam a Deus. Injustiças. Vida de glotonaria. Pessoa espera a semana inteira para chegar na sexta-feira, sextou, para beber. Glutonaria, alcoolismo, nicotina, tudo vícios da carne. Romanos capítulo 13, versículo 13. Então é o retrato de uma vida de miserabilidade, sem paz de espírito, porque a pessoa está dominada por aquele desejo. Ele acha que é maravilhoso, coitado, foi cego. Olha o que Satanás faz com a pessoa, faz ele tornar-se dependente daquilo e de gostar daquela condição. Ele gosta, né, daquela condição. As trevas são assim, e precisa de libertação. 3.2, isso levará a pessoa a ser filhos da ira, objetos da ira de Deus. E a Bíblia fala que nós éramos por natureza filhos da ira. Então, a inclinação carnal leva o homem a uma condição de não regenerado, como objeto da ira de Deus. Efésios 5, 3, 6. Todo tipo de atividade carnal, maligna, injusta, pecaminosa, resultam na ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Por isso nosso Senhor ensina: aquele que crê será salvo, mas o que não crê será condenado. E a condenação é essa: que os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Quem não entrega a sua vida ao Salvador é condenado porque se recusa a crer. Não creu no nome do unigênito Filho de Deus. E essa é uma decisão sua, a responsabilidade é sua. Não adianta vir com a historinha. Você vê, eu fui predestinado a ir para o inferno. Você não foi, não. Isso é uma decisão sua.
Jesus diz: quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. É uma decisão sua. Assim, o pecado da incredulidade é o máximo, é o clímax da rebelião contra Deus. Por quê? Porque você não aceitou tão grande salvação, não aceitou o grande amor de Deus. Assim sendo, somos exortados: aquele que perseverar até o fim será salvo. Claro, irmão, muita gente fala para mim isso: irmão, então eu não sou salvo, porque se eu permanecer até o fim, você é salvo, porque se o seu fim for agora, e se for agora o seu fim, então, você não é salvo? Sou. Então, a salvação aceitou Jesus, você é salvo. E claro que você tem que permanecer até o momento do fim, né, irmão? Mas a salvação é imediata. Ao crer em Jesus, você está salvo. E claro que você tem que ter uma caminhada de fé, para que quando chegar, ou a sua morte, ou o arrebatamento, você esteja firme para ser salvo. Essa é a perspectiva. Uma vez eu falei isso para uma pessoa, ela falou assim para mim: não é assim não, tem que permanecer até o fim para ser salvo, portanto eu não posso dizer que sou salvo. Falei: e se você morrer agora? Ele: é mesmo, né? Aí que caiu a ficha. Irmão, para, né? Então, os judeus aguardavam um reino literal, por isso que eles não conseguiram ver o servo sofredor, eles só olhavam para o rei Messias, político, só que sofrendo no Império Romano, né? Então, quando eles viram o servo sofredor de Isaías, eles não entenderam, porque eles estavam olhando só a perspectiva do servo, do rei que iria libertá-los. Cristo os corrigiu, afirmando que o reino não vinha de maneira exterior, como ele estava imaginando naquele momento. Nesse aspecto, Cristo veio para resgatar o homem do pecado. Era uma questão, então, espiritual. E eles estavam em uma questão política, material, social. Por isso que eles ficaram eclipsados. Não conseguiram ver que era uma questão espiritual. Libertação da alma. E para algo espiritual, tem a ver com arrependimento. A fé. E o que ele estava esperando? Que o Messias viria quebrar o jugo romano. Tanto é que eles vão rebelar. Depois, 30 anos depois da morte de Jesus, eles vão rebelar contra Roma, na mesma perspectiva de achar que vão implantar o reino de Deus, e deu no que deu, né? Foram expulsos, ficaram 1800 anos longe da terra de Israel, e até hoje não tem templo, até hoje, desde o ano 70 depois de Cristo. Mas Jesus estava pregando a salvação da alma, e os que recusam a ética e a moral do reino são condenados. Morte eterna, separação eterna de Deus. Assim, os valores cristãos devem ser observados pela igreja, cuja missão é o quê? Anunciar Deus. A próxima lição que vai ser estudada, próximo trimestre, pregar a palavra da vida. Amém, irmãos? Graças, amém, irmãos? Que dificuldade de falar amém, hein, irmãos? Amém, irmãos? Misericórdia, glória a Deus. Você está dizendo que assim seja, é só isso, irmão. Bom, lição de número 1, a grande comissão, o enfoque etnocêntrico. Então, 1º de outubro, a nova lição, e certamente a pastor Nestor e os secretários vão orientar quem não tem a lição, como adquirir, etc. Mas, faça um propósito, para você terminar o ano estudando todas as lições da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe e tenham todos um restante de mês de setembro abençoadíssimo. Fiquem todos na paz do Senhor.